Tá, beleza, já tá gravando agora. Então, primeiramente, bom dia a todos que forem ver, bom dia, professor aí que vai ver, boa tarde. Eu vou começar aqui falando sobre, né, a primeira questão aqui da alternativa verdadeiro e falso, né, dos exercícios, né. A primeira questão, vou começar lendo ela. Uma afirmação. Um índice não cluster, né, ele é criado em uma coluna ou conjunto de colunas que são frequentemente, né, usadas como consultas, né. Nesse tipo de índice, os valores das colunas-chave elas não podem se repetir, né, porque é uma questão falsa, né. Elas assim podem se repetir. Vou mostrar na prática aqui agora, né. Vou primeiramente criar uma tabela, né. Eu já deixei tudo salvo aqui no cantinho, né, para ter um pouco mais de eficiência. Criar uma tabela, né, do índice com o nome produto, né? Create um index no cluster, certo? Depois que eu criar um index no cluster, eu posso fazer a prova real, né, que sim, é possível, né, criar produtos com os mesmos valores, né, com valores distintos do mesmo produto, certo? Ó, correto, executado, tudo certinho, certo? Tá tudo aqui de maneira organizada. Segunda afirmação. Vamos excluir essa primeira parte. Uma boa, dá para criar produtos com mesma repetição, mas produtos com valores diferentes. Segunda afirmação, no nível folha, né, de um índice cluster, encontramos todas as colunas da tabela e a chave deste índice pode ser simples ou composta. Verdadeiro, né, em um índice cluster, né, os dados reais da tabela, eles são armazenados na folha do índice, né, na parte mais inferior, né, e a chave ela pode ser composta por uma ou mais colunas, tá? Isso é normal. Tranquilo. Então aqui a gente tem o índice cluster, né, no caso, com duas chaves, né? Tá aqui, ó. Duas chaves, ID e nome, as duas sendo as chaves principais do produto. Executa aqui, beleza. Tá aqui, só porque já tem uma criada, né, que eu criei anteriormente, mas esse é o código que remete certinho, né, à criação do índice cluster, né, com duas colunas, certo? Provando que essa alternativa é verdadeira, certo? Vamos apagar aqui, certo? Afirmação 3. Um índice não cluster, né, ele é criado em uma ou mais colunas que são chamadas de chave do índice, né? Sim, é verdadeira, né? O índice não cluster ele é realmente criado em colunas e essas colunas são chamadas de chave do índice, certo? E o código, né, em si já foi mostrado no exemplo anterior, né? Eu já tinha mostrado o código no exemplo anterior, provando, né, que dá para criar um índice cluster numa boa, certo? A afirmação 4, né? Uma tabela que não possui índice cluster é chamada de tabela heap. Sim, é verdadeiro, né? Quando uma tabela não tem índice cluster, né, ela é chamada de heap, ou seja, os dados são armazenados em uma página sem nenhuma ordem, né? E isso é a realidade, né? Então vou criar uma tabela aqui sem índice cluster para provar que ela vai ser que ela é uma tabela heap, né? Porque ela não tem ordenamento, é só uma tabela normal, né? Não tem nada de especial, é só uma tabelinha normal. Aqui tem uma tabelinha do produtos heap, que eu criei aqui, o ID, int primário, nome e varchar. É uma tabela normal, né? Tudo de maneira correta, sem nada de especial, tá? Basicamente isso. Faltou aqui o ponto e vírgula. Eita, saí aqui do negócio. Que deu aqui essa busanfa? Calma aí. Aí, pronto. Deu certo. Tá, aqui tá a tabela no Create Table produtos HIP, né? Criando a tabela sem um índice cluster, né? De maneira convencional. Um índice com chave simples pode ter mais de uma coluna como chave. Falso, né? Se o índice ele é simples, ele é criado com uma coluna única, né? Então a alternativa é falsa. Se tivesse mais de uma coluna, seria composta, certo? Aqui, por exemplo, o create non-cluster index com uma coluna provando que é simples. Se tivesse, por exemplo, mais uma coluna aqui, coluna nome, seria uma coluna composta, né? Então, por isso mesmo, por esse motivo, que não é permitido, né? Vamos para a próxima alternativa e última alternativa dessa primeira parte, certo? Um índice de cobertura, né, criado com o include,
é um índice que cobre uma lista de selects, né, resolvendo o problema de lookup. E normalmente é utilizado com índices clustered, né? E sim, o índice de cobertura com a cláusula include, ele resolve o problema de lookup, né? E pode ser usado em índice cluster ou não cluster, né? Dependendo da situação, né? E o índice ele cobre toda a consulta, né? Evitando leituras adicionais na tabela, né? O código de comprovação vai ser escrito aqui agora. Tuque. Aqui está o código, né? O código está aqui, né? Vai criar um index non cluster, né? Com produtos de cobertura sobre produtos e vai incluir o nome, né? Sendo que o produto, né, é a tabela cluster e está incluindo o nome de uma tabela não cluster, né? E basicamente é isso. E as alternativas, no caso, né, seriam verdadeiro a primeira, né, falso a segunda, e a terceira e a quarta, verdadeiro também, a quinta falsa e a sexta também seria verdadeiro, né? Então é isso aí, né? Finalizamos essa primeira parte, né? Em sequência será feito a parte do João, que tá aí comigo, certo? Então eu vou finalizar a gravação aqui, finalizar aqui, beleza. Parei de